Olá, meu nome é Henrique Provenzano Amaral, eu sou doutorando em Letras Estrangeiras e Tradução na Universidade de São Paulo e eu vou fazer para vocês hoje a apresentação Literaturas Caribenhas de Expressão Francesa, da Periferia aos Centros. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria justamente falar desse termo Literaturas Caribenhas de Expressão Francesa, destacando para vocês que a expressão francesa significa que essas literaturas se manifestam, têm como língua principal a língua francesa, né? Estou dizendo língua principal porque existem no Caribe existem várias outras línguas no Caribe, né? E nesses territórios que eu vou destacar para vocês, convivem mais de uma língua também, né? É o caso, por exemplo, da língua crioula. Já vou falar para vocês um pouquinho sobre essa língua. Bom, então nós estamos falando de uma região do mundo que se chama Caribe, né? O arquipélago caribenho é um conjunto de inúmeras ilhas, e dentro desse conjunto existe o chamado Caribe francófono. O que é o Caribe francófono? O Caribe que fala a língua francesa, que faz uso dessa língua francesa. São basicamente 3 territórios que fazem uso da língua francesa no Caribe. Eles são o Haiti, que é o maior desses territórios, conta com 27.750 km² e tem em torno de 10 milhões de habitantes, né? Em seguida, nós temos a Martinica, que é o menor desses territórios, uma pequena ilha do arquipélago das Pequenas Antilhas, com 1.100 km² e com uma população de em torno de 380 mil habitantes, bastante pequena. E, para terminar, nós temos a terceira ilha, que se chama Guadalupe, né, que tem 1.628 km² e uma população de em torno de 400 mil habitantes. Vejam que esses 3 territórios são bastante pequenos em termos de extensão, né? Se a gente compara somente com o estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem uma área de 248.209 km², ou seja, quase 8 vezes a extensão do Haiti, que por sua vez é o maior dos territórios que eu comentei. Ou seja, nós estamos falando de uma região geográfica pequena, mas que concentra uma população numerosa e, sobretudo, uma densidade demográfica bastante alta, né, que supera a maior parte das regiões do Brasil. E por que é interessante falar dessas regiões, desses países, territórios, justamente comparando com o Brasil? Porque eles tiveram uma história bastante semelhante num determinado período, ou seja, também foram colonizados por potências europeias, né? Tiveram uma economia basicamente ligada à agricultura, ligada à plantação, né? Seja de cana-de-açúcar, seja de algodão e outros gêneros, né, importantes na economia, mas também porque eles sofreram um processo de descolonização também comparável, em alguns casos, ao que aconteceu no Brasil no início do século XIX. Né? Eu estou falando especificamente, então, desses 3 territórios, Haiti, Martinica e Guadalupe, que tiveram o início de sua colonização pelo Império Colonial Francês no século XVII, ou seja, um pouco mais tarde em relação ao nosso território, que viria a ser o Brasil, não é? Bom, e aí nós temos uma diferença fundamental, uma diferença crucial que vai separar definitivamente de um lado o Haiti e de outro lado a Martinica e a Guadalupe, que é justamente o destino desse empreendimento colonial, digamos assim. A República do Haiti, como o próprio nome indica, se tornou independente, entrou num processo chamado de Revolução Haitiana e acabou se tornando independente no início do século XIX, em 1804, tornando-se a primeira República Negra das Américas, né? Independente. Ou seja, é um país independente, é reconhecido como tal desde o século XIX e continua sendo um país independente até hoje, República do Haiti. Por outro lado, as 2 outras ilhas que eu comentei, a Martinica e a Guadalupe, nunca se tornaram independentes do Império Colonial Francês.
E em 1946, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, elas se tornaram os chamados DOM, ou em francês, Département d'Outre-mer, que significa nada mais que um departamento ultramarino da França, ou seja, a Martinica e a Guadalupe, assim como a nossa vizinha Guiana Francesa, são regiões, são departamentos, melhor dizendo, da França, ou seja, são França. Só não estão no continente europeu e gozam dos mesmos estatutos de qualquer departamento francês, né? Tem como moeda o euro, tem como calendário, o calendário escolar francês e tudo mais. Bom, em seguida eu vou falar sobre alguns autores importantes desses territórios que trazem algumas questões que me parecem bastante interessantes para nós enquanto brasileiros, brasileiras, pessoas em formação neste país, que divide justamente bastantes coisas, bastantes aspectos com o Caribe francófono, né? E o primeiro autor que eu gostaria de destacar e talvez apresentar para vocês é o martinicano Aimé Césaire, que nasceu em 1913 e faleceu em 2008, viveu bastante tempo, e foi uma figura muito importante na história da Martinica, se tornou prefeito da capital da Martinica, Fort-de-France, foi deputado da Assembleia Nacional Francesa, representante da Martinica, e além disso é um grande escritor, né? Só para dar um pouco a ideia do tamanho dessa figura dentro da ilha da Martinica, ele é um dos fundadores do movimento literário e político e identitário da chamada negritude, não é? E foi a primeira pessoa que usou esse termo, que usou esse conceito num texto que é justamente um dos textos dele que estão traduzidos no Brasil e disponíveis. Este livro aqui, que se chama Diário de um Retorno ao País Natal, ou em francês, Cahiers d'un Retour au Pays Natal. Esse aqui é um longo poema, certo? É o único poema, o livro todo. E no curso desse poema ele vai justamente fazer uma homenagem ao Haiti, que, como disse para vocês, é a primeira república independente negra, dizendo que o Haiti é o lugar onde a negritude se colocou de pé pela primeira vez, não é? E aí, nesse verso, nesse conjunto, nesse momento do poema, ele instaura a palavra negritude, que vai se tornar uma palavra de ordem para vários movimentos sociais, políticos, identitários e poéticos do Caribe e de muitas outras regiões do mundo. Então é um autor de suma importância para a gente. Dele também nós temos traduzido um discurso fundamental que ele proferiu em 1955, o chamado Discurso sobre o Colonialismo, que recebeu uma tradução recente, foi publicado recentemente em 2020 pela editora Veneto, com uma tradução do Cláudio Viller. Então vejam também pela data dessas publicações, o Cahiers, o Diário, de um Retorno ao País Natal, teve a sua publicação em 2012 e o outro em 2020. Ou seja, percebam como na última década essas literaturas começaram a circular de maneira mais massiva por aqui, o que indica o interesse crescente de uma parte do leitorado por esses autores, mas também a maneira como eles dialogam com as nossas questões enquanto nação também. Em seguida vou falar de um outro martinicano, o Edouard Glissant, que nasceu em 1918 e faleceu em 2011. Então ele é da geração imediatamente posterior à do Aimé Césaire. E vai ser um poeta, um romancista, um dramaturgo e um ensaísta de uma importância gigantesca, né? Não só no contexto caribenho, mas no contexto global de língua francesa. Foi também editor da revista Courrier de l'UNESCO, o Correio da Unesco, né? E é um dos principais contrapontos à ideia do Césaire de negritude. Porque o Glissant vai justamente dizer que a concepção de identidade que existia nesse movimento da negritude era uma concepção redutora, porque ela se baseava unicamente em uma matriz, que é a matriz africana, porque, como a gente sabe,
muitas pessoas foram escravizadas e trazidas para as Américas durante o período do tráfico negreiro e, portanto, da escravidão. Né? Mas o Glissant não vai negar esse componente, vai dizer existe sim e é de suma importância o componente africano, mas existem também outros componentes étnicos que compõem essa identidade caribenha, que é uma identidade, por natureza, mestiça. Né? E aí, nesse esforço de propor uma nova identidade para o Caribe, especialmente o Caribe de língua francesa, ele vai primeiro propor a noção de antilianidade, que depois ele abandona ao longo de sua obra, para se concentrar numa ideia mais relacional do que seria a identidade. E o que é isso, relacional? Justamente as identidades em relação, né, nesses fluxos contemporâneos que nós temos de grande circulação de componentes culturais, identitários, políticos, poéticos. Ou seja, para o Glissant, a identidade caribenha é mais aberta e mais compósita do que simplesmente o que o movimento da negritude pretendia ou afirmava. Então é um autor de grande importância também. No Brasil nós temos basicamente ensaios dele traduzidos. Existe um romance traduzido, O Quarto Século, há bastante tempo, mas os ensaios publicados pela editora da Universidade Federal de Juiz de Fora têm circulado muito mais, e o best-seller do Glissant no Brasil, se a gente pode dizer assim, é este livro aqui, Introdução a uma Poética da Diversidade, que já foi reeditado, né, e saiu pela primeira vez em 2005. Este outro aqui, pela primeira vez em 2008. E nós temos também, em Portugal, ou seja, em língua portuguesa, mas na variante europeia, a tradução de um livro importante do Glissant, que é Poética da Relação, em que ele vai justamente desenvolver esse conceito de relação que eu aludi brevemente para vocês. Bom, o que essas duas figuras fazem, tanto o Césaire como o Glissant, mas também, por exemplo, o Frantz Fanon, que é uma figura da qual não vou falar aqui hoje, mas também é um martinicano de grande importância, o que eles fazem é lançar luz, lançar força para uma literatura que vinha sendo tratada até então como uma literatura periférica, dentro do sistema literário francês, que sempre gozou de grande prestígio no cenário do mundo, e passaram a reivindicar um lugar que fosse central dentro dessa produção mundial em língua francesa. Eles não estão sozinhos nesse movimento. O Césaire é um dos iniciadores, o Glissant um dos continuadores, mas existe uma série, dezenas de outros autores que vêm, seja do Caribe francófono, seja da nossa vizinha Guiana Francesa, seja dos países africanos, dos países asiáticos, que também falam a língua francesa, e vão começar a reivindicar na virada do milênio um lugar mais central para essa literatura. Ou, na verdade, um lugar que justamente questiona a ideia de centro. Porque até então o centro da literatura francesa sempre foi tido como a capital da França, Paris. E eles começam justamente a questionar essa ideia de uma centralidade da literatura francesa produzida na Europa. E isso vai crescer e vai se tornar um movimento muito importante justamente no ano de 2007, quando é publicado em 16 de março no jornal Le Monde, que é o jornal de maior circulação da França, um manifesto que, traduzindo, se chamaria Para uma Literatura Mundo, com hífen, em francês. Esse manifesto está disponível na internet, o título original dele é Pour une littérature monde en français, e eu destaquei um trecho, então, desse texto que foi assinado por dezenas de autores e autoras, entre os quais o Édouard Glissant. O trecho que eu vou ler para vocês diz assim: o centro, esse ponto a partir do qual se supunha irradiar a literatura francesa, não é mais o centro. Até aqui, o centro teve essa capacidade de absorção que constrangia os autores vindos de outras partes do mundo a se despojar de suas bagagens antes de se fundir no caldeirão da língua e da sua história nacional.
O centro, dizem-nos os prêmios do outono, está agora em toda parte, nos 4 cantos do mundo. Fim da francofonia e nascimento de uma literatura mundo em francês. Vou só comentar rapidamente 2 pontos. A ideia dos prêmios de outono é justamente porque os principais prêmios da literatura produzida em língua francesa naquele ano foram entregues para autores vindos de fora da França europeia, o que foi um sinal de alerta para isso, para esse movimento que estava crescendo, que estava fermentando até então. E o segundo ponto que eu queria comentar é a ideia de fim da francofonia. O que é a francofonia? Num certo sentido, é o conjunto de todas as pessoas que falam a língua francesa, e num outro sentido, um pouco mais, digamos, perigoso, é a ideia de tudo que todas as pessoas, todas as obras que são produzidas em francês, mas vêm de fora da França europeia. E aí é nesse sentido que eles vão questionar essa ideia de francofonia, vão dizer, não, fim da francofonia, e a gente está propondo uma literatura mundo em francês. Ou seja, uma literatura que vem de todas as partes do mundo e que questiona essa ideia de um centro único. Por isso que eu intitulei a minha fala da periferia aos centros, ou seja, centros plurais, que vêm de todas as partes do mundo. Bom, para ilustrar um pouco esse movimento, vou falar rapidamente de uma escritora de quem eu gosto muito, uma escritora viva, chamada Maryse Condé. Ela nasceu em 1934, na ilha da Guadalupe, e vive atualmente na França. Ela viveu muitos anos em países africanos e depois se instalou definitivamente na França, onde está até os dias de hoje. A Maryse Condé é romancista, dramaturga, ensaísta e professora, e ela é uma das principais representantes do feminismo negro em língua francesa. Em 2018, a Maryse Condé recebeu um prêmio importantíssimo, que é o New Academy Prize, que foi um prêmio que substituiu o Nobel naquele ano por uma razão de escândalo. Não houve a premiação do Nobel de Literatura, então esse Nobel alternativo, digamos assim, foi entregue, foi consagrado a Maryse Condé. No Brasil nós temos alguns romances dela traduzidos, mas eu queria falar do caso de um romance específico que se chama, em francês, Moi, Tituba, Sorcière Noire de Salem, e em português recebeu 2 traduções, uma em 1997 chamada Eu, Tituba, Feiticeira Negra de Salem, pela editora Rocco, e mais recentemente, em 2019, pela editora Rosa dos Tempos, a tradução Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Eu queria destacar para vocês que essa última edição do livro vem com um prefácio da escritora Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira bastante conhecida justamente por representar a voz da mulher negra, do feminismo negro dentro da nossa literatura. Ou seja, é fundamental notar esse diálogo que está sendo estabelecido entre essas figuras que vêm do Caribe francófono e figuras que estão crescendo, que estão ocupando a cena da literatura brasileira também. E além disso, é um caso bastante raro de existência de 2 traduções de uma obra antilhana, né, caribenha, no Brasil. Queria dizer para vocês que ainda existe, apesar desse movimento que eu estou descrevendo, ainda existe uma carência editorial e tradutória de obras antilhanas e caribenhas no Brasil. Ou seja, o fato de existir um romance traduzido 2 vezes indica tanto mais a sua grande importância, seja no circuito internacional, seja no circuito brasileiro. Bom, continuando, agora eu vou falar de um escritor haitiano, também vivo, nascido em 1953, é o mais novo dos que eu falei até agora, que se chama Dany Laferrière. E o Dany Laferrière é originário, então, do Haiti, mas ele deixou seu país natal em 1976, perseguido pela ditadura do Babou Doc, né, que foi um ditador haitiano, e se instalou na cidade canadense de Montreal, onde passou a viver antes de se mudar para Miami e depois de passar a viver entre Montreal, Miami e Paris, que é mais ou menos o momento atual
anterior à pandemia, não é? Bom, Denis Laferrière é romancista, jornalista, ensaísta, roteirista de cinema e ele vive hoje, então, entre esses lugares que eu mencionei para vocês. Em 2013, o Laferrière foi eleito para a Academia Francesa, que é uma instituição altamente prestigiada, a mais prestigiada de todo o circuito literário francês, e ele é o primeiro haitiano quebequense e o segundo negro eleito para um posto na Academia Francesa, posto esse que ele assume em 2015. Ou seja, um escritor que vem despertando um interesse enorme, né? É um escritor americano, ele mesmo vai intitular um ciclo de obras suas como uma autobiografia americana, ou seja, que chama a atenção para questões do nosso continente, e vai ocupar um posto, o que não é pouco, repito, na Academia Francesa. Bom, do Dany nós temos 2 romances traduzidos em português, ambos pela editora 34, os romances Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar, lançado em 2012 no Brasil e originalmente em 1985, é o romance de estreia do Denis Laferrière. Apesar do título bastante cáustico e ácido, eu recomendo a leitura do livro. É um livro muito divertido e inquietante, em que ele questiona os estereótipos sobre o negro ser, por exemplo, um ser muito sexualizado, não é? E deste lado, eu tenho o romance País Sem Chapéu, que foi o primeiro romance dele publicado no Brasil em 2011. O original é de 96 e é um livro em que ele conta um retorno, uma viagem de retorno ao seu país natal, retomando então lá o poema do Césaire que eu falei no início, o seu país natal, Haiti. E é um livro bastante bem humorado, em que ele vai falar sobre o reino dos mortos. Né? Na cultura haitiana existe esse mito, existe essa crença nas pessoas que têm uma permanência após a morte. E ele vai justamente visitar esse tema no livro País Sem Chapéu, também um livro muito interessante. Bom, chegando na parte final então da minha exposição, eu vou falar de um outro autor haitiano, esse bastante mais antigo, que nasceu em 1907 e faleceu em 1944, que é o Jacques Roumain, um autor absolutamente importante, é o iniciador da literatura moderna no Haiti, e ele teve justamente o seu romance Gouverneur de la Rosée, que em português pode ser traduzido como Senhores do Orvalho ou Governadores do Orvalho, traduzido pela segunda vez também no Brasil. A primeira tradução era dos anos 50, então uma tradução bastante antiga, e a nova tradução foi publicada agora em 2020 pela editora Carambaia e se chama Senhores do Orvalho, justamente. E também é um livro de suma importância porque fala de questões candentes da atualidade, então fala, por exemplo, sobre crise ecológica e outros temas que são bastante impressionantes, que estejam expostos num livro da década de 40, né, o original de 1944. Então também está disponível, também está circulando no Brasil, esse livro Senhores do Orvalho. Para terminar, vou falar do meu próprio trabalho. Então, além de doutorando na USP, onde eu estudo a obra do Édouard Glissant com mais vagar, né, com mais profundidade, eu também sou tradutor e fiz um projeto de tradução até agora, até então inédito no Brasil, que era uma antologia da poesia haitiana contemporânea, que é uma poesia que conta com muitas vozes, centenas de vozes, né? E eu resolvi fazer uma pequena antologia, então, de 5 autores da minha predileção, e fiz essa recolha que se chama Estilhaços, Antologia de Poesia Haitiana Contemporânea, saiu em 2020, então ano passado. Também foi um desses lançamentos bastante recentes da literatura caribenha de expressão francesa no Brasil. E este livro traz 5 poetas vivos e vivas, porque temos 3 poetas homens e 2 poetas mulheres. São eles o René Depestre,
Franck Etienne e o James Noel. Então são 3 poetas de 3 gerações, um bastante idoso e um ainda jovem, e 2 poetas de idade mais ou menos entre os 60 e 70 anos hoje, que são a Evelyne Trouillot e a Marie-Célie Agnon. Todos esses autores estavam inéditos no Brasil, com exceção do René Depestre, ou seja, é um projeto que primou pelo ineditismo e está disponível então para compra também no site da editora, que se chama Selo Demônio Negro. Eu gostaria muito que vocês dessem atenção então para essas literaturas, né, nesse contexto de incentivo à leitura, de incentivo à divulgação de materiais editoriais, justamente porque eles são, a meu ver, muito interessantes, muito enriquecedores da nossa própria reflexão sobre o que é a condição pós-colonial, se a gente pode dizer assim, como são as relações entre o Brasil e esses países caribenhos, como se dá a relação entre países colonizados e as antigas metrópoles, todos temas que aparecem o tempo todo na literatura desses territórios. E bom, para terminar, então vou recomendar para quem se interessou, além dos livros de literatura propriamente dita, por estudos sobre esse assunto e pretende explorar um pouco mais quais são esses temas, outros autores, quais são as questões mais interessantes que essa produção, que esse corpus traz. Então vou recomendar 2 livros e um artigo para vocês. Um dos livros é o livro Construção de Identidades Pós-Coloniais na Literatura Antiliana. É um livro da professora da Universidade Federal Fluminense, Eurídice Figueiredo. Um livro que fala de 6 autores do Caribe francês traduzidos no Brasil. E é uma obra incontornável, uma obra de referência para todo mundo que se interessa por esse tema. E a Eurídice consegue juntar uma profundidade de crítica, de leitura crítica das obras, de conhecimento dos temas, com uma linguagem bastante acessível para quem não é da área, para quem não é acadêmico, mas se interessa por esses assuntos, né? Em seguida, um outro livro que eu recomendo fortemente é o livro Édouard Glissant, Poética e Política, da professora da USP, já falecida, Diva D'Amato. Este livro foi publicado em 1995, também é um livro pioneiro nos estudos brasileiros sobre o assunto e uma obra também incontornável para todo mundo que se interessa, e aí especialmente pela obra do Glissant. Mas na primeira parte do livro ela faz todo um retrospecto, toda uma exposição sobre o que é o chamado Caribe francês, quais são seus territórios, chega à minúcia, por exemplo, de falar de bacias hidrográficas, de formas de relevo, que são questões que aparecem o tempo todo nessas literaturas, especialmente na obra do Édouard Glissant. E por fim, um artigo para quem se interessou em entender melhor como circula por aqui o termo negritude, como ele chega no Brasil e como ele é retomado aqui pelos movimentos identitários negros do Brasil. Recomendo fortemente o artigo Negritude, Negridade, Negrícia, História e Sentidos de 3 Conceitos Viajantes, da professora Lígia Fonseca Ferreira. Basta jogar esse título no Google, vocês conseguem baixar o artigo gratuitamente, e é uma leitura fundamental para todo mundo que se interessa em aprofundar um pouco mais a discussão sobre esses termos que estão aí tão em voga atualmente, que são tão importantes na reflexão poética e política ao longo do século XX e agora chegando no nosso século XXI. Bom, é basicamente isso. Eu gostaria que essa apresentação se tornasse um incentivo para a leitura, um incentivo para a formação intelectual, para a formação humanística de todo mundo que assistiu, e agradeço muito a oportunidade de poder falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto e também pela atenção de quem acompanhou até aqui. Muito obrigado e até a próxima.